Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Bom dia, espero que você tenha se deleitado com este belíssimo e inspirado hino dos Salmos e Hinos. Dentro de instantes estaremos ouvindo o presbítero Natan trazendo a primeira parte de uma das mensagens ministradas em nossa igreja. Quero lembrar a todos que estamos iniciando mais um programa nessa manhã de quarta-feira, 11 de agosto. Hoje comemora-se o Dia do Estudante, o Dia do Direito, o Dia do Garçom, o Dia do Hoteleiro, Dia do Advogado, Dia da Consciência Nacional, Dia da Televisão e do Magistrado. E eu chamo a sua atenção para esse dia em especial, Dia da Televisão. Através deste veículo de comunicação, hoje internet, nós temos hoje uma variedade e formas de transmissão online, comunicação, como nós fazemos agora, e nós louvamos a Deus porque através deste veículo de comunicação nós temos chegado a muitos lugares aonde jamais imaginaríamos que poderíamos chegar, graças à tecnologia de ponta que nós dispomos hoje. Então o programa Opção para a Vida se sente também engajado, envolvido nesse projeto de anunciar a mensagem do Evangelho, as boas novas de salvação a muitas pessoas, a milhares de pessoas. E cremos que a palavra de Deus não voltará para ele vazia, antes, pois, fará aquilo que lhe apraz. Nesse instante, nós gostaríamos de orar por duas razões, ou dois motivos. Orar pelo Brasil. Nós estamos vivendo um momento difícil em que nós, através da mídia, através dos órgãos noticiosos, vemos o Brasil todo
né, vestida a camisa verde e amarela, para que este país não venha cair numa ideologia subversiva, comunista, não é? Que tem acontecido em alguns países, como na Venezuela, em Cuba, na Argentina, não é? E nós, se não tivermos clamando a Deus, orando, jejuando para que isso não aconteça, poderemos ver a nossa bandeira verde e amarela se tornar vermelha. E oremos para que Deus nos guarde, nos proteja contra o comunismo. E nós só faremos isso através do voto auditável. Isso tem que acontecer em nome de Jesus, para que a nossa democracia ela seja considerada, ela seja respeitada, até porque há muito tempo a nossa Constituição foi rasgada. Ela foi rasgada pelos nossos ministros, né? Infelizmente, isso está comprovado em todos os veículos de comunicação. Vamos orar nesse instante pelo Brasil. E depois vamos orar também pelos países que, aliás, em todo o mundo estão sofrendo enchentes, inundações. Não há continente nesse mundo que não esteja sofrendo dessas catástrofes, desses momentos assim em que muitas famílias, isso nós estamos vendo na mídia, e isso é um dos sinais dos tempos da volta de Jesus, de acordo com Mateus 24, Lucas 21, Daniel, a profecia de Daniel capítulo 9, versículos 26 e 27, tudo está escrito, e é por isso que Jesus diz, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Vamos orar. Pai, queremos te agradecer por esse dia em que nós estamos mais uma vez levando a tua palavra àqueles que ainda não te conhecem. Pedimos-te a tua bênção sobre cada família e agora queremos interceder pelo Brasil. Meu Deus, tem misericórdia desta nossa nação, para que este país não venha a se tornar um país socialista, comunista, mas que nós possamos ver esta nação, ó Deus, ser livre e liberta deste governo satânico, maligno, diabólico, destruidor, como fez em Cuba, como fez na Venezuela, como está causando em outros países do nosso continente. Tem misericórdia do Brasil, abençoe o chefe da nação e que nós possamos ver, ó Deus, este país, esta nossa nação brasileira, superando todas as crises, tanto na área da saúde, quanto na área econômica, como também na área social e política. Tem misericórdia. Guarda a nossa nação, desperta a igreja, para que o teu povo possa clamar a ti, jejuar, para que, ó Deus, o nosso país seja guardado, seja protegido e abençoado contra essa ideologia comunista. Tem misericórdia. Queremos agora também te apresentar os países onde estão sofrendo tantas enchentes, tantas catástrofes, incêndios como tivemos essa semana passada na cidade, em Flórida. Tem misericórdia nos Estados Unidos. Livra, ó Deus, guarda essa situação, as famílias que estão sendo vitimadas dessa catástrofe, de todos esses desastres que nós estamos sofrendo em todo o mundo, a pandemia e agora essas enchentes, essas inundações. Eu te oro, te rogo e te peço tudo isso agradecido, certo de que o Senhor ouvirá o nosso clamor, em nome de Jesus. Amém. Amém. E aí alguém pode até dizer assim, por que Deus não nos guarda, não nos livra dessas catástrofes que estão acontecendo no mundo inteiro? A resposta está lá em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, onde ele diz, de que se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Deus criou tudo perfeito, mas infelizmente, por causa do pecado, o homem tem provocado realmente toda essa situação, todo esse desequilíbrio ecológico. É culpa nossa, não de Deus. Sem perda de tempo, quero deixá-los agora com o presbítero Natan, trazendo a primeira parte desta mensagem. Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor seja com todos.
Louvado seja Deus, né, por mais um dia em que eles se reúnem para louvar, enaltecer, exaltar o nome do Senhor. Sabendo, queridos, que é sempre motivo do povo de Deus alegrar-se imensamente com essa oportunidade. O povo de Deus se reunir para adorar ao Senhor, isso é uma oportunidade que milhões de pessoas ao redor do mundo não têm. Pensa naquelas pessoas, por exemplo, que estão sendo perseguidas naqueles países fechados ao Evangelho, que muitas vezes o único momento que elas têm de louvar a Deus e adorar a Deus é silenciosamente dentro de banheiros, dentro de cavernas. E o povo de Deus no Brasil ainda tem essa oportunidade. Meus irmãos, louvado seja Deus por essa oportunidade. Pensa naquelas pessoas, por exemplo, que nesse exato momento que alguns irmãos como nós gostariam de estar nas suas congregações, ouvindo a palavra de Deus, fazendo orações ao Senhor, e não podem porque estão numa UTI. E você está aqui, meu irmão, saudável, para adorar ao Senhor, para ouvir a sua palavra. Isso é motivo, irmãos, de grande, profunda alegria. Por isso que é inaceitável que um crente encare a ida a um culto apenas como um mero ritual mecânico de tradição. Porque, na verdade, se alguém passa por esse tipo de situação hoje, se alguém está aqui nesse meio que perdeu esta alegria, perdeu esse regozijo, perdeu o brilho nos olhos, quando lembrou-se de que no domingo à noite estaria junto com os outros irmãos, é porque provavelmente a alegria da salvação, ela foi perdida. Aliás, é exatamente sobre isso essa noite que nós queremos então trazer uma reflexão aos irmãos. Para tanto, eu já peço que você abra a Escritura no Salmo 51. Nós vamos ler apenas o verso 12. O verso 12 então será a base da reflexão que nós temos para esta noite. Salmo 51, verso 12. Eu peço aos amados irmãos que estão aqui na igreja, que à medida que encontra o texto, se coloque de pé, para que nós façamos essa leitura. Peço aos queridos que nos acompanham pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Instagram, seja por Facebook também, que pegue a sua Bíblia, coloque ao seu lado. Se você está, por exemplo, com o seu smartphone, tem um aplicativo da Bíblia, abre aí, vamos acompanhar então a leitura da palavra de Deus. O salmista diz assim, verso 12: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Vamos repetir a uma voz, irmãos? Vamos lá? Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Vamos orar ao Senhor? Pai, receba a nossa gratidão, ó Deus. Recebe, ó Deus, os louvores que já saíram dos nossos lábios. Recebe cada oração que já foi feita, ó Deus, nesse lugar. Pai, Tu és aquele que sondas e conhece o coração humano. Tu sabes, ó Deus, e conhece coisas do nosso coração que nem mesmo nós conhecemos direito, ó Deus. E é por isso que nós Te suplicamos, ó Pai, que o Senhor esquadrinhe a nossa vida, que o Senhor esquadrinhe o nosso coração, que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor nos ajude nesse instante a compreender a Tua palavra, que a nossa mente seja cativa a ouvir a Tua voz, e que nós possamos, ó Deus, para além de meros ouvintes, praticarmos a Tua palavra, portanto, ó Deus, sermos de fato cristãos, fiéis, verdadeiros ao Senhor. Ilumina-nos com o Teu poder, através do Teu Espírito Santo, porque nós declaramos que sem Ti nada podemos fazer, ó Pai. Abra a nossa mente, faze-nos entender a Tua palavra. É assim que nós oramos a Ti, no nome de Jesus, o nosso Messias, o Teu Filho amado. Amém. Podem sentar, irmãos. Meus queridos, o livro de Salmos, ele está dentro de uma classificação bíblica chamada de livros poéticos. Então, o livro de Salmos, além de ser um livro poético, ele ocupava uma função
muito importante na vida do povo de Israel. Isso porque o livro de Salmos, na verdade, é uma coletânea de cânticos. O livro de Salmos, você vai ter diversos cânticos, porque é assim que eles foram então concebidos, mas serão cânticos para as diversas ocasiões da vida. Você vai ter aqui no livro de Salmos cânticos que, na verdade, fazem uma rememoração da história do povo de Israel. Você vai ter salmos aqui que, na verdade, são salmos de lamento por conta de duras tristezas, de profundas perseguições que, às vezes, o povo de Israel enfrentava, até mesmo nas circunstâncias que eles acabavam tendo que lidar com os seus circunvizinhos. Nós teremos alguns salmos aqui que serão verdadeiros convites a adorar a Deus, a louvar ao Senhor, a buscá-lo através da beleza da sua santidade. Nós vamos ter, portanto, aqui uma infinidade de cânticos com propósitos diferentes e com temas diferentes. O povo de Israel tinha então o seu saltério aqui no livro de Salmos. Inclusive, na verdade, o livro de Salmos, ele é composto por 5 saltérios, 5 livros, e que então estes cânticos estavam agrupados. Estamos também diante de um livro que não foi apenas um único autor que, portanto, redigiu esses textos. Não foi um único autor, portanto, que concebeu esses belos poemas. Na verdade, Deus usou muitos autores, além de Davi, nessa perspectiva, com esta missão. Davi foi apenas um. Nós vamos ter aqui salmos de Davi, nós vamos ter aqui salmo de Moisés, nós vamos ter aqui salmo da família de Asaf, nós vamos ter diversas pessoas que, usadas por Deus, inspiradas pelo Espírito Santo, foram, portanto, vasos, foram, portanto, meios que o Espírito Santo então concebeu para que essas canções elas fossem compostas e, ao longo do tempo, elas foram registradas, compiladas, preservadas. E se elas foram preservadas, é porque essas canções têm muito a ver com a minha vida e com a sua vida. Aliás, irmãos, eu preciso fazer um registro de rodapé aqui, que infelizmente, eu quisera, que alguém então, aqui, pudesse levantar-se e dizer que aquilo que eu vou dizer agora é uma mentira. Eu gostaria que isso acontecesse, mas infelizmente, os cânticos nos últimos dias que nós temos escutado, têm muitas vezes se afastado cada vez mais do tipo de cântico, do tipo de mensagem que essas canções aqui registram. Estamos, irmãos, diante de uma porção de louvores que louvam muito mais o homem, falam muito mais sobre o homem em seus aspectos positivos. Alguns chegam praticamente a colocar o homem nos céus e quase que tirar Deus do seu trono e fincar na terra. E aí, irmãos, a nível, portanto, de parêntese, nisso que eu estou dizendo, penso que a igreja, essa igreja do século 21, tão fortemente marcada por conflitos, tão fortemente marcada por problemas, acertaria bastante se regressassem aos cânticos registrados na Bíblia. Porque cada vez mais que um autor, que um poeta escreve uma canção mais próxima do que essas canções estão registradas, maior é o acerto que esses novos poetas têm. Portanto, se nós inclusive quisermos saber se a música que nós estamos ouvindo hoje, ela é uma boa canção, ela é um hino de fato de louvor a nosso Deus, é preciso que nós crentes voltemos aos salmos e, portanto, tenhamos a condição de comparar essas canções que têm surgido nos últimos tempos e as canções que foram registradas na Bíblia há muito tempo. Então entendam que o livro de Salmos, portanto, é uma compilação de cânticos que eram cantados nas mais diversas ocasiões. Vocês tinham cânticos aqui, o povo de Israel tinha cânticos aqui, irmãos, inclusive
Naqueles momentos em que os irmãos, se dirigindo ao templo, iam cantando determinados salmos, né? Iam cantando, são aqueles salmos que são chamados cânticos de romagem ou cânticos da peregrinação. Lembra que naquela época não tinha uma igreja em toda a esquina em Israel. Na antiga aliança, os cultos eles só podiam ser realizados no templo que era central. Os sacrifícios eram feitos apenas no templo, pelos sacerdotes. Então pensa a quantidade de pessoas que às vezes viajavam dias para que pudessem então ir até a Jerusalém para cultuar ao Senhor, apresentar o seu sacrifício. Muitos salmos foram escritos nesse contexto, irmãos. E então aqueles irmãos iam naquele caminho entoando ao Senhor esses cânticos. Então, salmo é exatamente o conjunto dos cânticos que o povo de Israel então escreveu. Nota que o salmo em que nós estamos aqui debruçados é um salmo que notadamente é um salmo composto pelo rei Davi. É bem verdade que alguns críticos literários ao longo do tempo, principalmente da modernidade para cá, têm tentado levantar muitos problemas em relação a autorias textuais e tal. É bem verdade que existem determinados textos que são difíceis da gente discernir quem foi que escreveu, mas o Salmo 51 não é esse texto. O Salmo 51, grande parte dos estudiosos, e principalmente os estudiosos ortodoxos, dão conta, comparando, portanto, as palavras que são usadas, as expressões que foram utilizadas, o tipo de fraseamento, como sendo um texto genuinamente davídico. A maior parte dos autores, a maior parte dos estudiosos da Bíblia, não tem grandes dúvidas de que, na verdade, foi um salmo composto pelo rei Davi. Nota que é um salmo que traz um homem de uma profunda sensibilidade espiritual, que estava entoando ao Senhor, preste atenção nisso, um cântico de súplica. Esse salmo é uma súplica. Veja que o tom dele é completamente diferente do Salmo 100. O tom dele é completamente diferente do Salmo 1. Nós estamos diante de um homem que está com o coração pesaroso, suplicando a Deus por misericórdia. Esse é o tom então desse salmo. Era um homem que estava rasgando o coração, muito mais do que as vestes. Era um homem que estava se derramando na presença de Deus. Que não estava, prestem atenção, irmãos, que não estava, sob hipótese nenhuma, confiando nas suas próprias capacidades de rei, confiando na sua força, confiando na sua habilidade, confiando nem mesmo na sua sensibilidade espiritual, mas era um homem que estava derramando o seu coração, confiando num Deus que ouvia o seu clamor. Era isso que ele estava fazendo. Mas além disso, irmãos, estamos tratando de um salmo que foi escrito por um rei. Um rei que era famoso pela sua força, embora não tivesse uma estatura tão grande quanto a de Saul. Um rei que era famoso inclusive na sua devoção. Um rei que era conhecido por muitos como aquele homem que era o homem segundo o coração de Deus. Ele era um líder muito mais do povo de Israel, em circunstâncias inclusive espirituais, eu estou falando no sentido positivo da palavra, do que o seu antecessor Saul. Davi, ele conquistou o povo não apenas pela sua força, mas o povo viu em Davi um homem que buscava a Deus, um homem que tentava com a sua vida levar também o seu povo a buscar a Deus através disso. O que é interessante, irmãos, notar é que Davi, portanto, não lidera apenas o povo de Israel. Davi não é um exemplo de homem de Deus. Davi não é apenas um exemplo de alguém que busca a Deus apenas para o povo de Israel. E nós vamos perceber que Davi também é um líder para a nossa vida ainda hoje.
Ele é como um dos grandes exemplos que nós temos de homem de Deus na Escritura. Nota que esse também é um salmo que cada um de nós facilmente haverá de se identificar com ele. Não apenas com as palavras, como também com a própria situação de Davi. Nós vamos então aqui, irmãos, focar no verso 12. Eu peço para que você mantenha a Bíblia aberta, para que a gente possa então aproveitar ao máximo a mensagem que nós vamos então tentar extrair daqui. Porque se tem uma mensagem central nesse verso, se tem uma mensagem central nesse versículo que nós lemos, prestem atenção, é que nós devemos sempre almejar ter a alegria da salvação em nossa vida. E se nós experimentamos um tempo de que essa alegria ela foi perdida, se essa alegria ela está em queda, nós devemos imitar o rei Davi e suplicar a Deus para que essa alegria nos volte e para que Deus então restaure em nós um espírito voluntário. Amém? Todo mundo entendeu até aqui? Então vamos seguir com a explicação da palavra do Senhor. Percebam, irmãos, esse verso 12 já começa com um verbo, que é importante nós notarmos o que esse verbo significa, porque ele é quem vai conceder para nós o fundamento lógico para a sua interpretação. Ele começa esse verso dizendo: restitui-me a alegria da salvação. Ele inicia esse verso 12 usando esse verbo restitui. Se nós então pensarmos ou pararmos para analisar o que de fato significa o verbo restituir, restituir significa ser devolvido algo do qual alguém tinha, conseguir de novo algo que, por exemplo, estava sob meu poder, sob meu controle, mas que por alguma razão não está mais. Vamos lá tentar entender de maneira muito prática, para que os irmãos consigam entender a mensagem espiritual por trás disso. Veja, se por acaso, isso inclusive está lá no livro da lei, se alguém defraudasse alguma coisa, né, do seu irmão, se ele tomasse um animal, se por acaso em um tipo de negócio escuso, ele acabasse, portanto, se apoderando de algo que não lhe pertencia, lá nos livros, lá no Pentateuco, nos primeiros 5 livros da Bíblia, quando, a partir do verso 20 de Êxodo, a partir do capítulo 20 de Êxodo, Deus começa a entregar a sua legislação propriamente dita ao povo de Israel, vai haver determinados versos que nós vamos encontrar lá, que se alguém defraudou alguma coisa do seu irmão, ele deveria restituir o que foi defraudado, e ainda por cima com algumas vezes mais. Note, portanto, que a ideia de restituir é: o irmão A tinha alguma coisa, nesse sentido, aí o irmão B retirou do irmão alguma coisa que era dele, e a lei dizia que isso deveria ser devolvido para aquele irmão, e ainda, portanto, restituído em um valor ainda maior do que valeria. Eu ainda vou, inclusive, aplicar notadamente a nossa circunstância ainda hoje. Eu sei que, como os irmãos aqui, se nós temos aqui, deixa eu ver pelo olho, em torno de 150 pessoas, eu sei que dessas 150 pessoas, pelo menos 149 aqui são mega empresários e que pagam, portanto, o imposto de renda, né? De 150 que tem aqui, eu tenho certeza que são 149 mega empresários que pagam imposto de renda. É assim? Mas receba pela fé, quem sabe um dia, né? Então, o que é isso aqui, irmãos? Você paga o imposto de renda, certo? Está tudo direitinho, mas chega um determinado período que o que é que o governo faz? Ele restitui parte do valor que você então pagou.
Restituir, portanto, não é algo difícil de nós entendermos o que significa. Restituir é algo que eu tinha, é algo que estava sob minha posse, sob minha guarda, sob minha tutela, que por alguma coisa não está mais, mas a ideia de restituição é reaver aquilo que fora então tirado da minha posse. Acredito que você, no melhor desta palavra que ouvimos, vamos ficar devendo para que você amanhã continue conosco, ouvindo outra vez o presbítero Natan. Agradecemos a todos que estiveram conosco, desejamos a todos um dia abençoado, que todos fiquem com Deus e até amanhã, se Ele assim nos permitir.